What's up, guys? Aqui quem fala é o JC Thiago Mestre e esse aqui é o segundo vídeo, é o vídeo parte 2, sobre como diferenciar o uso entre essas quatro palavrinhas aqui, ó. Então, para quem não assistiu o vídeo parte 1, nós aprendemos na parte 1 a como diferenciar o uso dessas duas palavrinhas aqui. O link está aqui em cima, tá? Então é de extrema importância que você assista a parte 1 e depois você venha para a parte 2 para que você possa ter uma explicação completa sobre esse assunto, né? Sobre a diferença no uso dessas quatro palavrinhas aqui, tá? Então, nessa segunda parte, né, nesse segundo vídeo, nós estaremos estudando a diferença no uso dessas duas outras palavrinhas aqui, tá? Vamos lá então, ó. What's the difference, tá? Qual é a diferença no uso dessas duas palavrinhas aqui, nesse vídeo? Vamos lá então, ó. Pronunciation, tá? Então, começando sempre pela pronúncia, vamos então aprender a pronunciar essas duas palavras aqui da maneira correta. Como eu disse no vídeo passado, e vou repetir nesse vídeo, para quem não sabe o que são esses símbolos aqui, esses símbolos são transcrições fonéticas. O que são transcrições fonéticas? São símbolos que representam a pronúncia das palavras e eles estarão nos auxiliando a pronunciar as duas palavras aqui da maneira correta, tá? Então, ó, o A, né, esse artigo, como eu disse no vídeo passado também, ele pode ser pronunciado de duas maneiras. Ele pode ser pronunciado com esse som aqui, que é o som A, e ele também pode ser pronunciado com um segundo som que é muito utilizado pelos falantes nativos da língua inglesa, e ele está presente também em inúmeras palavras, né, como eu disse, né, que é o som representado por esse símbolo aqui, e o nome desse símbolo é schwa, e o som que ele representa é esse som né? Como eu disse, é um som engraçado, porque é um som diferente pra gente, né? Ele não existe na nossa língua, na língua portuguesa. Então vamos lá. Continuando, little, tá? Então a pronúncia dessa palavra aqui é little, tá? Aqui, ó, esse I aqui, ó, ele representa um som um pouco mais forte, tá? Do que o nosso I, digamos assim, convencional, né? Ele é um I que se aproxima de um som de E, então é le, tá? O T no inglês americano, ele tem o som de R, do nosso R português, tá? Então, r. E esse L aqui, o L, ele tem um som um pouco forte, então ele se estende lá no fim da garganta, tá? Então, ó, a little, little, a little, little, beleza? Bem fácil, né? Não tem segredo, tá? Vamos lá então, continuando. Então, ó, a little e little transmitem a ideia de pequena quantidade. Então, se você quiser expressar que existe uma pequena quantidade de alguma coisa, muito provavelmente você vai estar utilizando uma dessas duas palavrinhas aqui ou uma das outras duas palavrinhas que são a few e few, que nós estudamos no vídeo passado, tá? Então, se você não assistiu o vídeo passado, né, vai até o vídeo passado, né, o link está no início desse vídeo, volta até o início do vídeo e assiste o vídeo 1, a parte 1, porque vai ficar mais fácil de entender, né, a diferença no uso das quatro palavras, tá? Beleza, vamos lá então, continuando. Meaning, significado. Como que eu posso traduzir cada uma dessas duas palavrinhas aqui, ó? Então, no primeiro caso, a little pode ser traduzido como um pouco, tá? Um pouco. E o little pode ser traduzido como pouco ou pouca, tá? Então, percebam que a tradução, né, desses dois carinhas aqui, ó, ela está no singular, tá? E a tradução do a few e few está no plural. Vocês vão entender, né? Vocês já entenderam no vídeo 1, porque a tradução do a few e do few está no singular, e no plural. E nesse segundo vídeo aqui vocês vão aprender o porquê a tradução desses dois aqui, né, desses dois carinhas aqui, está no singular, beleza? Vamos lá. Então, aqui, ó, difference, tá? A gente tem, então, uma definição que vai nos ajudar a diferenciar o uso das duas palavrinhas aí em questão. Então tá, a primeira definição aqui, ó, a little, é utilizado junto com substantivos incontáveis. Então, mais uma vez, pessoal, para quem não se lembra o que são substantivos, de uma forma simples, substantivos são coisas ou seres, tá? Então, a little é utilizado junto com coisas ou seres, não, substantivos,
incontáveis, tá? Então que você não consegue colocar no plural e, portanto, você não consegue enumerar. Por isso que nós traduzimos os dois, né, com traduções que estão no singular e não no plural. Porque essas traduções, digamos assim, né, as duas palavrinhas ali, elas serão utilizadas junto com substantivos incontáveis e, portanto, com substantivos, coisas ou seres que não serão colocados no plural e, portanto, não podem ser enumerados, tá? Beleza, continuando. Little é utilizado junto com substantivos incontáveis. Então percebam que a definição dos dois até esse ponto aqui, ó, até a vírgula, né? Até essa parte aqui é idêntica, mas o little, da mesma forma que o few, né? Mas transmite uma ideia negativa, ou seja, uma ideia de que existe uma quantidade muito pequena e, portanto, insuficiente, beleza? Vamos lá então, examples, tá? Então vou sempre estar trazendo para vocês exemplos, porque estudar por meio de exemplos, como eu disse também no vídeo passado, é a maneira mais efetiva, a maneira mais eficiente para consolidar, né, o conhecimento, tá? Para consolidar as informações que estão sendo passadas aqui, beleza? Então, como eu disse, ó, a little e little são utilizados junto com coisas e seres, ou substantivos, né, incontáveis, e no caso a gente tem um substantivo incontável aqui, que é money. O que é money? Money é dinheiro, e dinheiro é considerado um substantivo, uma coisa incontável, porque você não coloca a palavra dinheiro no plural. Você não fala assim, ó, eu tenho vários dinheiros. Não, você fala, eu tenho muito dinheiro, então você utiliza ela sempre no singular, tá? Então, ó, I have a little money saved e I have little money saved, tá? Então, vamos ver aqui a diferença, né, do uso de a little e little, né, no contexto aqui dessas duas frases, que são as mesmas, né, que são a mesma, mas que cada uma está utilizando, né, algo diferente. Então, no primeiro caso, né, a gente tem aqui a little, e no segundo caso, nós temos little, tá? Vamos lá, então. Vamos ver, então, a ideia que a little vai estar passando nessa frase. Então, ó, eu tenho um pouco de dinheiro guardado, tá? Então, um pouco é uma quantidade pequena, mas pode também ser uma quantidade razoável, né? Não tão pequena assim. Não expressa uma ideia negativa, uma ideia de insuficiência. Já o little expressa a ideia de pouco, tá? Então, ó, eu tenho pouco dinheiro guardado. Então, little expressa uma ideia de que existe uma quantidade insuficiente, né? Então, ou seja, é até uma crítica, pode ser utilizado como se fosse até uma crítica, uma reclamação, tá? Então, vocês percebem a importância desse artigo aqui? Basta eu remover o artigo que eu vou mudar, né, completamente aí o sentido da frase, tá? Eu vou mudar a quantidade, a ideia da quantidade que eu estou passando. Então, ó, o little, aqui nesse caso, então, como eu disse, ele pode estar sendo utilizado como uma crítica. Então, I have little money saved, né? Então, ou seja, eu tenho muito pouco dinheiro guardado. A quantidade que eu tenho guardada, ela é insuficiente, tá? Então, bem fácil aí, tá? A diferença, então, do a little e little para as outras duas palavrinhas, pro a few e few, é que a little e little são utilizados junto com substantivos incontáveis, tá? Money é incontável, dinheiro é incontável, como eu disse, e a few e few são utilizados com substantivos, ou seja, coisas e seres, contáveis, como a gente viu lá, né? Pessoas e, por exemplo, objetos, casas, né? Essas coisas do tipo, tá? Vamos lá então, continuando, vamos aqui para mais um exemplo, tá? Então, ó, there is a little water in the bottle, e there is little water in the bottle, tá? Então, water também é considerado um substantivo incontável. Em alguns casos, né, a gente até pode encontrar water, né, no plural, né? Ou seja, como sendo um substantivo contável. Mas são casos, digamos assim, um pouco isolados, tá? Por exemplo, em poesias antigas ou no uso um pouco mais literário, como por exemplo assim, as águas do Rio Nilo, né? Então, nesses casos, né, um pouco mais isolados, você pode até encontrar water no plural e, portanto, como sendo um substantivo contável, mas no uso comum da palavra, no uso, digamos assim, né, cotidiano da palavra, nós não iremos colocar water no plural. Nós podemos falar, então, como que a gente coloca, né, água no plural?
como garrafas de água, né? Então, water bottles, né? Então, garrafas de água ou também galões de água, tá? Então, como eu disse, substantivo incontável, por isso que nós estamos utilizando a little e não a few e few. Vamos lá então, ó. There is a little water in the bottle. Qual é a ideia então que o a little vai estar transmitindo aqui? Então, ó, tem um pouco de água na garrafa, então, como eu disse, né, é uma ideia de uma quantidade pequena, mas não insuficiente. Já o little, sem o artigo, transmite uma ideia de uma quantidade insuficiente, uma quantidade muito pequena. Então, tem pouca água na garrafa. Então, é diferente você falar que tem pouca água na garrafa e você falar que tem um pouco de água na garrafa, né? Como eu disse, então, o little, né, pode também transmitir uma ideia negativa, uma ideia de uma crítica mesmo, tá? Então, there is little water in the bottle, né? Tem muita pouca água na garrafa, infelizmente, tá? Vamos lá então para o summary, tá? Resumo, a little expressa a ideia de pequena quantidade de algo que seja incontável. Lembra do primeiro vídeo que eu disse para vocês ficarem atentos? Que lá a gente usa com coisas contáveis, né? Que o contável era uma palavra-chave. Aqui, então, o incontável é uma palavra-chave, tá? Então, não transmite ideia negativa. Já o little expressa a ideia de pequena quantidade, de algo que seja incontável também, os dois são utilizados com coisas incontáveis, mas o little transmite uma ideia negativa e, portanto, uma ideia de que existe uma quantidade insuficiente. E o few e a few transmitem, né, a mesma ideia, né? Ou seja, de que existe uma quantidade pequena, mas eles são utilizados com coisas contáveis, tá? Com substantivos contáveis. Então, coisas e seres contáveis, beleza? Aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo real para vocês, né, sobre o uso de little, tá? Então, aqui, ó, millions of Americans have little to no money saved. Então, milhões de americanos têm pouco ou nada de dinheiro guardado, ou milhões de americanos têm de pouco, né, a nada de dinheiro guardado. Então pode ser traduzido dessas duas maneiras que expressam a mesma ideia, tá? Então aqui, ó, little foi utilizado com money, que como eu disse é dinheiro, e é um substantivo incontável, tá? Você não coloca no plural. E aqui foi utilizado little e não a little, porque little expressa uma ideia de uma quantidade menor do que a ideia que é transmitida por a little, tá? Então little expressa a ideia de uma quantidade pequena, né? Muito pequena, insuficiente, tá? Beleza? Então eu retirei esse exemplo aqui desse site aqui, ó, USA Today, beleza? Alright guys, I hope you guys liked this video, and if you did like this video, please hit the like button, subscribe to the channel, and I'll see you in the next videos. Alright, one more thing. If you guys have any doubts, you can leave your doubts, you can leave a comment in the comment section below, alright? So, I'll see you guys in the next videos.